E nós lembramos também no episódio daquele do sírio Naamã, né, que era um soldado oficial, que foi enviado, né, para o rei de Israel para curá-lo, porque se falou que lá em Israel havia um profeta que poderia curar Naamã da lepra. E então foi mandada uma carta, né, para o rei de Israel, dizendo: olha, o Naamã, o soldado está indo para aí, ele está com lepra, para que tu cures ele. E o rei pegou e respondeu, né, quem sou eu? Né? Estou eu no lugar de Deus para cuidar a lepra de alguém? E enviou então para o profeta Eliseu que intervisse, e através de Eliseu, Naamã vai ser curado. Então a lepra era uma coisa que não tinha cura, né? Se sabia que curar a lepra só se fosse Deus. Então essa frase, né, do leproso, tu podes purificar-me. Então ele não duvidava disso, ele acreditava que Jesus poderia purificá-lo. E todo milagre relativo à lepra, ele não fala em cura, mas fala em purificação. Jesus curava os doentes, expulsava os demônios e purificava os leprosos. Então, se faz essa ligação de que a lepra era consequência de alguém que estava impuro do pecado. Então, com isso, Marcos, que Jesus tem poder não só de curar as doenças, mas também de purificar as pessoas, de perdoar os pecados das pessoas. Então, por isso, o homem ele não pede que o Senhor o cure, mas sim que o purifique. Né? Para quê? Para que ele pudesse voltar ao convívio da sua família, para que ele pudesse voltar, né, ao convívio com os seus amigos. Ou seja, eu quero ser gente outra vez, né? Eu quero ter uma vida normal, eu quero voltar a ir no templo. Se o Senhor quiser, pode purificar. E aqui não é somente curar, né? É mais do que isso. A fala desse homem, diz o texto, que comove Jesus. A fé desse homem toca Jesus no íntimo de seu coração. Quando esse leproso diz, se tu quiseres, né, ou como diz o Evangelho de Lucas, né, se o Senhor quiser, essa fala desse leproso, ela é bem diferente da nossa fala hoje em dia, né? Quando muitas vezes nos aproximamos de Jesus e nós determinamos, né, o que nós queremos, nós exigimos de Deus, olha, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Se fala e se prega muito isso hoje em dia. Uma coisa é certa, né, e fica bem claro nesse Evangelho: é preciso mais fé para dizer a Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, do que somente dizer a Deus o que a gente quer. É preciso mais fé para dizer a Deus, olha, o que o Senhor fizer comigo eu aceito. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Né? O Senhor não vai deixar de ser meu Deus se não quiser me curar, se não quiser me purificar. O Senhor é meu Deus do mesmo jeito para mim, não muda em nada. Então é preciso muita fé para dizer assim. É aceitar a vontade de Deus, saber que Jesus é Deus, que pode tudo, mas acima de tudo, aceitar a sua vontade e não impor aquilo que eu quero. Por isso, isso toca o coração de Jesus. Essa fé que esse homem mostra, né? Que ele diz, olha, se tu quiseres, se o Senhor quiser. Bom, e a reação de Jesus diante desse episódio? Né? Fala o Evangelho que Jesus ficou profundamente compadecido, ficou intimamente compadecido. E Marcos mostra também, né, muito bem, ele faz isso, mostrando a humanidade de Jesus e os seus sentimentos. Né? Jesus ficou emocionado. Jesus então estendeu a mão e tocou o leproso. E aí mostra que Jesus também quebrou a lei, né? Ou seja, Jesus a partir daí estaria também impuro. Mas Jesus fez, né, porque queria também mostrar que ele estava acima da lei de Moisés e que veio justamente para isso, para tomar o lugar do imundo, para assumir as nossas culpas, tomar o lugar do impuro, dos pecados, né? Assumindo para si as nossas culpas. Ele faz isso, né, quando no seu batismo, quando João Batista, né, fazia aquele batismo, pregava um batismo de arrependimento, e Jesus também se apresenta e se deixa batizar. Jesus não tinha do que se arrepender, não tinha pecados, né, para receber um batismo de arrependimento, mas nesse gesto Jesus está fazendo o que? Está assumindo sobre si os nossos pecados, por isso ele se deixa batizar. E aqui então Jesus vai dizer ao leproso, olha, eu quero, e fica limpo.
Então Jesus não tinha nenhuma obrigação em curar aquele homem, mas ele queria. Ele diz, olha, fica limpo, ou seja, fica purificado. E diz o versículo 42, e no mesmo instante ficou limpo da lepra, ou seja, imediatamente. Mostrando assim a autoridade de Jesus também agora sobre os pecados e sobre as impurezas do ser humano. E vai dizer ainda, né, no versículos 43 e 44, que Jesus então fez uma repreensão, né, advertiu o homem, dizendo, olha, não diga nada a ninguém sobre o que aconteceu. Mais uma vez, Jesus não queria propaganda por causa dos milagres que ele fazia. Jesus não queria que as pessoas o seguissem como apenas alguém que operava milagres, né? Como se Jesus fosse um milagreiro. Jesus não queria atrás dele uma multidão só por causa das curas ou dos milagres. Porque a missão de Jesus ela não era só isso, né? A missão de Jesus era muito maior. Deus enviou Jesus para anunciar esse reino de Deus, que o reino estava próximo. Então essa era a missão principal de Jesus. As curas, os milagres, seriam algo secundários, né? Seriam, vamos dizer assim, que acessórios, para que através deles as pessoas vissem a autoridade, vissem o poder de Jesus e crescem que ele era o Salvador e o Messias. Então no versículo 44, Jesus vai dizer para o leproso, vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, a lei de Moisés determinava que se um homem ficasse bom da lepra, ele deveria voltar, se apresentar ao sacerdote, o sacerdote examinava, constatava se a pessoa estava curada, daí fazia, né, um rito sobre aquela pessoa, para que o homem então fosse considerado limpo, para daí depois então poder voltar novamente ao convívio com a sua família e da vida de comunidade. Então, Jesus queria que todos vissem que a cura que ele faz era legítima, né? não era uma enganação. Vai, te mostro, é como se Jesus tivesse, vai lá no sacerdote pedir um atestado de que você realmente está curado. Então, com isso, Jesus mostra, né, a autoridade que Jesus tem e que o milagre que ele faz é legítimo. No versículo 45, então, diz que o leproso, saindo dali, ele começou a anunciar esse milagre e tudo aquilo que Jesus tinha feito. Ou seja, ele começou a falar de Jesus, começou a anunciar Jesus para todos que encontrava. E anunciava, inclusive, né, sobre os milagres de Jesus e também da sua cura, porque todos conheciam ele daquele povoado. O espanto foi tão grande que, diz o Evangelho, que Jesus não podia mais entrar nas cidades. Todo mundo ia atrás dele, levando cegos, surdos, coxos, os mudos, os endemoniados, os leprosos, para que Jesus curasse. Muita gente de toda parte vinha ter com ele, diz o Evangelho. E Jesus então se afastava porque ele queria anunciar que existia algo que era maior ou pior que a lepra, ou pior que as outras doenças, que era o pecado. Mas as pessoas não queriam ouvir isso, elas queriam que apenas milagres. Então Jesus acabava se afastando, né? Porque a intenção de Jesus era uma e as pessoas acabavam procurando era outra. E o que deve também nos fazer uma reflexão, né? Qual é a intenção com que muitas vezes nós acabamos procurando Deus, ou acabamos procurando Jesus, né? O que nós vamos buscar às vezes, se não são muitas vezes só as curas, né? Só os milagres, e se nós temos essa preocupação de, antes de mais nada, ouvir Jesus, de mudarmos a nossa atitude, de nos convertermos, nos purificarmos dos nossos pecados, para que então depois a gente possa alcançar as outras graças que, se o Senhor quiser, Ele pode nos dar. Então essa passagem nos convida, né, acima de tudo, a irmos a Cristo, com todas as nossas necessidades, com todos os nossos problemas, né, com todas as dificuldades, com todas as mazelas que a gente tem, e dizermos, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, pode atender-me se quiseres. Isto também, esse texto também mostra a compaixão de Jesus com o ser humano. Ele se compadece de todos nós. Fique com Deus e até o próximo vídeo.